Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos então à primeira aula da apostila do mês de maio. Nesse mês nós vamos falar um pouquinho então sobre os números decimais, tá bom? Então, para a gente falar um pouquinho sobre números decimais, é necessário entender um pouquinho sobre o conjunto dos números reais. Então, eu vou aumentar aqui, falar do conjunto dos números reais e nós vamos falar sobre os números decimais, combinado? Então, o que é necessário entender? Conjunto dos números reais, conjunto dos números reais, ele é dividido por conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Então, vamos usar a mesma cor aqui, ó. Então, o vermelhinho são os números naturais. Basicamente, são os números positivos. O verdinho aqui, a gente tem o quê? A gente tem os inteiros. Se você olhar os inteiros, já tem os positivos. E agora aqui vai ser incluído quem? Os negativos. Então, os números inteiros são os positivos e os negativos. Um verdinho um pouco mais escuro, que eu vou colocar de azul aqui, ele tem os números racionais. O que são números racionais? Os números racionais, olha, ele pode se dividir em números decimais que são com vírgulas e também em frações, que são dois tipos de representação, combinado? Então aqui, o que vai ser? Vai ser os positivos, vai ser os negativos e também vai ser os números que a gente pode utilizar como quebrado, que são o número que se representa em fração ou números decimais. E aqui nos irracionais não aparece, tá bom? Nesses irracionais a gente não vai estudar ainda, mas só para vocês terem uma noção. Então, quando a gente falar número decimal, basicamente são números com quê? Com vírgula, tá bom? Então, aqui ó, tem os números inteiros. Quais são os números inteiros? Números que não têm vírgula. Quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro, se a gente fala de R$ 3 é um número inteiro. Se a gente fala, por exemplo, de 3,50 ou R$ 3,50 já é um número quebrado, tá bom? Quebrado ou decimal, né? Então aqui vamos falar um pouquinho sobre números fracionários. Olha o que está falando. Números fracionários são números que representam uma ou mais partes de uma unidade que foi dividido em partes iguais. Então aqui, na verdade, só tem a representação escrita, tá bom? Mas então aqui, ó, quando fala 3 décimos, então 3 sobre 10. 3 sobre 10 que virou 0,3, que é a mesma coisa que 3 décimos. E assim por diante, tá bom? Então aqui, ó, o que acontece? Números fracionários, que é um número sobre o outro, um número dividido por o outro, ele pode se transformar em um número decimal, que é número com vírgula. Combinado? Então, na próxima aula, nós vamos falar então sobre adição e subtração de números inteiros. Combinado? Então, até a próxima aula.